Seja bem-vindo. Você não faz ideia em que se meteu, seu idiota. Eu vou te mostrar a verdade. E aí, rapaziada, seguinte, a gente vai falar sobre um pouco de uma teoria de conjuntos, né? Que é descrita como exemplo do paradoxo do hotel infinito, mas que não tem nada a ver com o hotel. É mais para falar sobre como os infinitos eles podem ser contraintuitivos. E me veio essa ideia de falar desse paradoxo devido ao anime que eu voltei a assistir. Na verdade, eu estou assistindo pela segunda vez, né? Eu voltei a assistir com minha esposa agora, que é o do Full Metal Alchemist, né? E uma das cenas é o Edward conversando ali com o deus daquele mundo e ele ditando uma espécie de teoria dos conjuntos ali para ele, né? Onde tudo é um e um é tudo e tudo é um. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma ideia um pouco melhor. Quer dizer, não um pouco melhor, mas diferente do que foi dito, né? Então assim, o que é que diz o paradoxo do hotel infinito, né? O paradoxo dos infinitos. Ele tenta mostrar ou esclarecer que infinitos, né, são contraintuitivos. Por exemplo, a gente tem o infinito dos números naturais, né, que é o n. E depois, que são os números naturais, para quem não lembra, seria aí 1, 2, 3, 4 e aí sucessivamente até o infinito, né? Então até o infinito aí. E em sequência a gente é apresentado a outro conjunto de números que são os inteiros. É que ele fica representado mais ou menos assim, representado com Z, se não me engano. Então são os inteiros. E isso tem, né, essa representação gráfica aqui gera um problema que tipo a galera olha para os números inteiros, vai ver isso aqui, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e aqui menos 2, menos 3. Para cá vou chamar de menos infinito. E para a direita eu vou chamar de mais infinito, né? Já os números naturais é 0, 1, 2, 3. São só, né, por exemplo, os infinitos positivos. Só que isso tem um problema, né? Isso não é... Parece que o infinito dos inteiros é maior do que os infinitos dos naturais. Só que não é. Por que não é? Por exemplo, a gente fez uma espécie, uma gradezinha aqui pra gente se basear. E a gente vai fazer o seguinte. A gente tem, por exemplo, o número dos inteiros e o número dos naturais. São positivos, são negativos, né? Uns têm positivos e negativos e o outro só tem os números positivos. Só que a gente vai trabalhar com quantidades, né? Então são quantidades. Então eu vou pegar assim, ó. Por exemplo, digamos que esse conjunto que está aqui seja dos naturais, né? E eu vou colocar dentro dos conjuntos dos naturais, que é infinito, os inteiros. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar primeiro o 0 na posição 1, aí depois o 1, aí na posição 3, menos 1, na posição 4, 2, na posição 5, menos 2, na posição 6, 3, e aí infinitamente, né, até um n. E eu vou conseguir colocar todos os números dos inteiros dentro dos naturais, seguindo essa lógica aqui, não é, de sempre colocar um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. E cabem todos eles, porque os números, os naturais, eles são infinitos, né? E se eu tenho infinitas casas, eu posso colocar, né, infinitos objetos aí, né, dentro desse outro número de infinitos aqui. Então isso é contraintuitivo porque aparentemente, né, olhando, a gente acredita que há diferença entre esses dois infinitos, né? Então há uma diferença de números nesses dois infinitos. Um tem números positivos, outros negativos, sendo que os dois têm a mesma quantidade de dígitos, né? Então são dígitos infinitos. Isso serve para os outros conjuntos também, né? Os racionais,
e aí sucessivamente. No caso do hotel infinito, para exemplificar isso aqui de forma mais lúdica, o que é feito? Trabalha-se como se fosse um hotel, né? Então a gente tem um hotel com N andares aí, tá? Só para exemplificar. E aqui eu vou ter o andar 1, 2, aí depois andares N aí infinitos para cima, né? Então a exemplificação do hotel é que chega por acaso um hóspede, né? Nesse hotel aqui, no caso é a ideia do Hilbert, né? Chega um hóspede nesse hotel e ele quer dormir em um dos quartos, só que o dono do hotel fala para ele assim: todos os quartos estão ocupados, mas não, tem um hotel que tem quartos infinitos e todos os quartos estão ocupados, mas a gente pode aí, né, abrir uma vaga para você. Como? Como é que ele vai fazer? Se todos os quartos estão ocupados, tem uma pessoa no quarto 1, tem uma pessoa no quarto 2, tem uma pessoa no quarto N. Ele não vai, né, pedir para o cara ir para o último quarto, né, que tiver, porque ele não vai saber qual é o número. São números infinitos. Depois do N tem o N mais 1, tem o N mais 2, né, tem o N mais 3, tem o N mais M. E aí eu posso colocar N mais M mais 1. E sempre vai ter números depois, né, do último número. Vamos dizer assim, por exemplo, sempre tem um número depois de 1000, 1001, de 1 bilhão, 1 bilhão e 1, 1 trilhão, 1 trilhão e 1, e aí sucessivamente. Então qual é a solução para resolver esse problema? É pedir para que todos os hóspedes, né, o hóspede do quarto 1 vá para o quarto 2, o hóspede do quarto 2 vá para o 3, e assim sucessivamente, e a gente vai abrir uma vaga no quarto 1, e como tem números infinitos de quartos, né, vai ter vaga suficiente aí para colocar mais um hóspede, meu hóspede aqui, certo? Esse é o primeiro problema. O segundo é que, por exemplo, vai chegar, né, um ônibus aí com não só mais com uma pessoa, mas com infinitas pessoas dentro desse ônibus, e para colocar nesses infinitos quartos que eu tenho aqui. A solução que o Hilbert dá é que, por exemplo, a primeira seria passar o primeiro hóspede para o quarto 2, não é? E assim sucessivamente. Para a solução de infinitas pessoas para entrar no hotel, é a mesma coisa dos conjuntos, né? Eu vou colocar uma pessoa em cada andar sucessivamente, sem deixar ninguém de fora. Como? Eu estou com o hotel lotado, então tem uma pessoa em cada quarto. Aqui em cima, uma pessoa em cada quarto, nos quartos infinitos. Eu vou pedir que as pessoas das posições ímpares, na verdade eu vou pedir que as posições pares, né? Vou pedir que as posições pares dobrem. Então quem está na posição par vai dobrar de tamanho, certo? Então, por exemplo, o cara que está no quarto 2 vai para o 4, o cara que está no quarto 4 vai pro 8, o cara que está no quarto 8 vai pro 16, o cara que está no quarto 16 vai pro 32, e assim eu vou ter infinitas vagas, né? Eu posso também deixar de 2 em 2, né? Um somatório aqui, ó. Você que está no quarto 2 vai pro quarto 4, né? Então vai ser pro 4, vai ser 2 mais 2. Você que está no quarto 4 vai pro quarto 6, então vai ser 4 mais 2. Né? Então eu vou ter o número N aí, mais 2, representando a minha solução para esse problema. Quando eu fiz juntar todo mundo, né? Colocar todo mundo nos quartos aí do 2 pro 4, do 4 pro 6, do 6 pro 8, do 8 pro 10, vai sobrar todos os números pares aqui, ó. E essa sobra dos números pares são infinitos, né? Porque tem infinitos números pares. Vai caber aí meus infinitos hóspedes, certo? Então basicamente é isso, o paradoxo total infinito. A solução dele é essa, não tem uma solução mesmo, tem só uma ideia de como funcionaria os conjuntos infinitos e de como eles podem ser não intuitivos, né? Porque você observa os conjuntos, uns têm mais números do que outros,
mas mesmo assim, uns têm números diferentes do que outros, mas mesmo assim eles continuam sendo infinitos e continuam tendo praticamente o mesmo tamanho. Então é isso, valeu, e fica aí com o trecho, né, do anime que fala um pouquinho sobre isso. Valeu. Alphonse! Ué, o que eu tava fazendo mesmo? Olá. Quem é você? Ah, que bom que você perguntou. Eu sou a existência que vocês chamam de mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, eu sou você.